Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu já tinha ouvido falar dessa história, na verdade eu já tinha marcado essa história aqui pra gente falar sobre ela. E só que ontem eu tava assistindo o A&E aí e apareceu a história novamente. Só que lá já estava um pouco atualizado, mas eu não peguei a história do começo, né? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a Bianca Devins. Ela era uma adolescente criativa e cheia de vida que encontrou nas redes sociais uma forma de se expressar e construir conexões. Ela era conhecida por sua presença no Instagram e em outras plataformas. Ela inspirava seguidores com seu estilo único e personalidade marcante. Mas, por trás da tela, a história da Bianca teve um desfecho trágico que expôs os perigos da obsessão e a fragilidade das interações virtuais. Esse caso choca as pessoas até hoje, né? Porque o que aconteceu? Vamos fazer só aqui um breve resumo, né? Ela conheceu um rapaz aí no Instagram, acredita-se que foi pelo Instagram, né? E esse rapaz virou amigo dela, eles se encontraram pessoalmente, ele ia na casa dela e tudo mais, né? E um dia ela queria ir para um show, né? E esse amigo dela foi junto, né? Ele foi dirigindo, levou ela, e me parece que lá nesse show ela encontrou um outro amigo. E esse rapaz que levou ela, pelo jeito ele tinha um amor platônico por ela, mas não era correspondido. Ela não queria relacionamento nenhum, né? E só que esse rapaz, que se chama Brandon Clark, viu a Bianca beijando esse outro amigo e, segundo aí, ele estava, assim, ficou com raiva dela e acabou vindo a tirar a vida dela. Porém, nesse que eu estava assistindo ontem, diz que ele já havia feito pesquisas anteriormente de assim, onde você acertar no pescoço para acertar a veia ali, né, principal. Então, assim, ele já estava planejando isso, não foi isso que ela fez que desencadeou, entendeu? E ele também participava de alguns grupos aí eu não sei como que funciona o Discord, eu sei que assim, o Discord é meio que terra sem lei, então as pessoas falam o que querem, destilam ódio pra tudo que é lado e é meio complicado aquela terra ali, sabe? Mas acabou aí que a polícia descobriu que ele já tinha premeditado isso, entendeu-se que ele tinha ali uma comunidade de incels, né? Que seriam homens aí que odeiam mulheres, né? Ou se sentem rejeitados, não sei bem como que é a história dos incels também. Eu sei que eles só falam besteira, isso eu sei. Então, tipo assim, ele tinha essa comunidade, não sei se ele não alimentou esse ódio que ele já tinha com tudo isso misturado e veio a fazer o que fez. Então, a polícia acredita que ele já tinha premeditado isso, não foi o que ela fez no show que desencadeou isso, sabe? Então, vamos lá. Era um relacionamento mal compreendido, né, com o Brandon Clark. Na verdade, não era mal compreendido. Aqui eles colocam algumas palavras, de onde eu peguei ali a reportagem, eles colocam algumas palavras que não são bem certas, porque ela só o considerava como amigo mesmo. Ele que achava que tinha algo que não tinha, né? Culminou em um crime brutal e sua repercussão devastadora nas redes sociais. Qual que é o impacto do compartilhamento dessas imagens, do que ele fez? Porque ele atacou a menina, tirou fotos dela e colocou aí no Discord, né? Então são fotos, assim, perturbadoras, né? E imagina pra família também ver aquilo, né? O comportamento alarmante de internautas e como a família de Bianca transformou a sua dor em uma campanha para proteger outros jovens. Daí criou-se a Lei Bianca, né? Esse é um caso que mistura tragédia, lições e a importância de termos cuidados no mundo digital. Esse crime que nos força a repensar a segurança online e os limites das relações humanas. Desde então, a história de Devins foi compartilhada em todo o mundo, assim como as imagens de sua morte. No mais recente caso, a levantar questionamentos sobre os controles que as redes sociais devem implementar para esse tipo de conteúdo. Porque isso, assim, ficou famoso mundialmente. O cara, assim, ele atacou ela e tirou fotos e, sabe, foi destilando o ódio dele junto com as fotos, sabe? É uma coisa, assim, bem complicada. E aí, onde está a responsabilidade das redes sobre isso, sabe? Porque demorou muito para que as fotos fossem tiradas do ar. E depois disso, muita gente foi republicando e aquilo não caía, sabe? Então, no que eu assisti ontem, eles dizem que até hoje
Em alguns grupos lá, eles ainda comentam. Tipo, você vai lá, tem um comentário de 2 horas atrás, sabe? Então, pra família, isso ainda magoa demais, sabe? Ele havia escrito: lá vem o inferno, isso é redenção, certo? Brandon Clark publicou esse trecho da música Black Cadillac para seus seguidores no Instagram. Ele tinha postado no Instagram também. No Instagram, gente. Depois ele compartilhou uma imagem perturbadora, uma foto com a frase "Desculpa, Bianca", na qual era possível reconhecer o corpo da moça ensanguentado, né? E a vítima era Bianca Devins. A polícia acredita que Clark e Devins se conheceram por meio do Instagram há alguns meses e haviam se encontrado pessoalmente desde então, né? E do Instagram virou uma amizade que eles se encontravam, né? Pessoalmente. Autoridades dizem que no caminho de volta do show, né? O casal teria travado uma forte discussão por ciúmes. Primeiro, que eles dizem um casal, mas nem era um casal, eram só amigos, né? Possivelmente, ela teria beijado outro homem na ocasião e, como resultado, Clark teria atacado a jovem com uma arma branca, né? E tirado a vida dela. A polícia diz que o suspeito compartilhou a imagem ainda mais explícita do corpo de Devins no Discord, uma plataforma de mensagens amplamente usada por jogadores de games, em que apareciam as feridas e que ele teria causado no pescoço do adolescente. As capturas de tela da foto, que já foram apagadas do Discord, mostram que Clark compartilhou a imagem às 6 da manhã no domingo no horário local, e os amigos de Devins que viram a imagem começaram a se perguntar, bastante preocupados, se aquilo era real, enquanto Clark continuava a publicar conteúdo agressivo e frases ofensivas para os outros usuários. E sabe qual que é o problema desse caso aqui? É que o cara fez isso, publicou em Discord, no Instagram, em tudo que era rede social, e ele ganhou uma comunidade imensa, sendo que, tipo, ele é uma pessoa horrível, ele é um monstro. O que ele fez é inadmissível, né? Só que ele ganhou um monte de seguidores por conta disso. Então, não dá pra entender a cabeça do ser humano, sabe? Os membros da plataforma começaram a alertar outros usuários, não apenas no Discord, mas também no Snapchat, foi parar no Snapchat também. A polícia de Utica disse ter recebido numerosas ligações, algumas de outros estados dos Estados Unidos, sobre as publicações perturbadoras. As autoridades dizem que Clark também ligou para a polícia e fez declarações incriminatórias. Quando um policial, depois de rastrear a chamada, o encontrou em uma área arborizada, e Clark começou a se atacar no pescoço enquanto tirava fotos e publicava na internet. Clark foi preso e transferido para um hospital. Assim, ele tentou tirar a vida dele, né, depois do que tinha feito. Um dia depois, após a cirurgia de emergência, ele foi acusado de tirar a vida da Devins. O que acontece? No que eu estava assistindo ontem, ele já foi para o tribunal, foi condenado e tudo mais, né? E ele dizia que ele tinha se arrependido, que ele pedia desculpas e tal. E o pai dela falou: olha, eu recebi essa pessoa na minha casa. E, infelizmente, o que ele falou no tribunal soa para mim totalmente falso. Ele não se arrependeu de nada, ele não tem remorso nenhum do que ele fez, né? James Densley, professor de Justiça Criminal em Minnesota, disse que a exposição pública de atos de violência pode gerar traumas em quem as vê as imagens, né, e ao mesmo tempo revitimiza Devins, isso com toda certeza. E eles criaram a Lei Bianca justamente para isso, para que isso não continue a se propagar e propagar e propagar, e porque isso acaba, como eles dizem, a alma da menina não descansa nunca, gente. E eu já visto um caso também que eles transformaram até em mangá, de uma menina que, eu não lembro quantos anos, mas era tipo 13, 14 anos. Ela atacou uma amiga com um estilete e tiraram uma foto dela, não sei porquê, e tipo, ela tá numa foto tipo toda boazinha assim, com a roupa, é uma roupa ainda de uma universidade, acho que Nevada, se eu não me engano é Nevada. E daí, tipo, ela tá como se fosse angelical e toda suja de sangue, e as pessoas, tipo, romantizaram aquilo. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas fizeram. Geralmente queremos que as pessoas descansem em paz. E ela não pode fazer isso porque está no centro dessa infâmia virtual que se perpetua sempre em que sua foto é compartilhada, explica Densley. E é isso que é a verdade. Tipo, a alma da menina não descansa, gente, pelo amor de Deus. As primeiras pessoas ao falar do assassinato foram usuários da plataforma 4chan, uma rede que é possível postar anonimamente. Isso também aqui eu nunca vi, nunca participei, também nem quero, né? Mas a gente sabe que tem muita gente lá fazendo muita coisa ruim, né?
Tanto esse site quanto a sua versão mais extrema, o 8chan, se tornaram notórios nos últimos anos por causa da retórica cada vez mais radical usada por alguns dos seus membros e ligações com uma série de atos violentos. Isso daí, ó, eles vão falar aqui agora. Por exemplo, antes dos atentados em 2 mesquitas na Nova Zelândia, em março de 2019, em que 51 pessoas perderam suas vidas, o manifesto do suposto agressor foi publicado no 8chan e ele próprio transmitiu o tiroteio ao vivo no Facebook. Isso daí eu me lembro. Tipo, o cara achou que tava num jogo, assim, ó. Ele tinha uma câmera aqui e saía atacando todo mundo, sabe? E isso ele postou no Facebook como live, né? E depois foi pro 8chan também, né? E antes do massacre enviou uma mensagem. Inscreva-se no PewDiePie. Referindo-se a uma conta popular do YouTube. E essa mensagem irônica também foi usada por Clark depois de postar fotos da morte de Devins no Discord. Provavelmente ambos participavam do mesmo grupo, né? Para Robert Evans, um jornalista especializado em extremismo na internet, essas mensagens e outros comentários que o suspeito teria feito com a linguagem violenta usada nessas comunidades online radicais. Tanto o suspeito quanto o Devins já usaram o 4chan no passado e, de fato, naquele domingo, os usuários deste fórum comemoraram outro assassinato no 4chan, discutiram a morte de Devins em termos ofensivos e misóginos e transformaram a imagem do seu corpo em memes, o que também é um absurdo. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça, gente, pelo amor do santo Deus. E o que eles falam, que eu assisti ontem também, é que, como fala ali, tipo, o cara é um monstro e ele se transformou num herói pros incels, porque, assim, chamavam a menina de um monte de coisas, assim, que não vou nem falar aqui, que não vale a pena. E, tipo assim, ele virou um herói pra eles, sendo que o cara é um psicopata, né? Eu não consigo entender de onde as outras pessoas veem esses heróis, entendeu? Assim como tem outros aí que eles fazem, tipo, incentivam com que as pessoas tirem suas vidas, né? Umas coisas muito absurdas. Então, assim, uma coisa que eles têm que fazer é estarem em cima desses grupos aí, né? Observarem o que eles estão fazendo, porque eles destroem a vida de um monte de gente. Isso daí foi uma coisa, imagina, o cara, ele tentou ainda se desviver, né? Não conseguiu, porque foi parar no hospital, se recuperou e agora está preso, né? Mas, assim, ele tirou a vida de uma menina por nada. Não tem motivo para ele ter tirado a vida da menina. E o pior de tudo ainda, depois que ele tirou a vida dela, ele ainda queria, tipo assim, é como se ele quisesse ficar famoso por aquilo. E ele, infelizmente, conseguiu. E conseguiu um monte de seguidor psicopata igual ele, porque pra você querer seguir um tipo de pessoa dessa, você tem que ter algum problema. Tem um parafuso solto na sua cabeça, pode ter certeza. Então, é complicado, né? Tem que ter... Eles têm que regulamentar isso daí, eles têm que estar atrás dessas contas. Não tem como você publicar algo anonimamente, é ridículo isso. Porque eles só destilam ódio aí pela internet, fazem com que outras pessoas façam mal às outras, incentivando isso e fazendo... você vai ficar famoso se você fizer isso, né? Porque teve um desses casos também que eles fizeram, né? Ataque uma escola que você vai ficar... Tipo, pelo amor de Deus, gente. Isso tem que ser regulamentado, não tem como, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, tinha mais coisas pra falar aí, mas senão ia ficar muito longo mesmo. Mas essa aí foi a história da Bianca Devins e criaram a Lei Bianca por conta dela, né? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.